Professora, por favor, consegue aumentar um pouquinho mais a sua voz, que eu estou pelo celular e está bem baixinho, por favor. Eu vou tentar gritar, então, porque os meus volumes todos estão no máximo. Não estou conseguindo melhorar a intensidade da voz. Vou tentar falar o mais alto possível. Tá, mas não precisa gritar, não. Não era tão alto, é isso? Alto, mas nem tanto. Não estou falando com o idoso, não é? Bom, vamos retomando então um pouquinho de saúde do idoso. Fizemos aquela contextualização, diferença de velho e idoso, senilidade, senescência, as questões voltadas à socialização. Depois nós falamos sobre processos fisiológicos do envelhecimento, o que é natural, as alterações celulares, perdas, né? E os ganhos do processo de envelhecimento. E hoje a gente começa a falar avaliações. Que instrumentos a gente tem para avaliar a cognição, memória, risco de queda, enfim, são vários materiais. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Opa, aqui. Pronto. Tudo bem? Todo mundo vendo? Bom, então, a avaliação da pessoa idosa. Que instrumentos a gente usa para fazer uma avaliação? O quanto ela teve de alteração fisiológica ou quanto isso possa ser patológico, alterar e levar a riscos para ela. Esse material aqui, ele foi baseado no Caderno de Atenção Básica de número 19. A saúde disponibiliza este caderno de atenção de vários conteúdos. São muito bons, são muito bem feitos. Você entra no site do Ministério, pede lá, cadernos de atenção básica. Tem de pré-natal, puerpério, vacina, tuberculose, hanseníase, todas as doenças. E o número 19 é sobre cuidado da pessoa idosa. Por que utilizar esse material? Porque é o material que vai estar disponível nas unidades básicas de saúde, nos serviços nacionais todos pelo Brasil, se baseiam nesses processos de avaliação. Existem muitos outros instrumentos de avaliação que podem ser mais ou menos fáceis de aplicar ou atendem melhor aquela população que você está se dirigindo, mas os que são validados nacionalmente são esses, então é mais objetivo a gente estudar sobre eles. Quais são? Então, o que a gente vai avaliar? Todos eles são de rastreio, ou seja, eles não são testes diagnósticos, eles apontam a necessidade de um diagnóstico mais aprimorado quando eles apresentam algum tipo de alteração. Aqui na visão, a gente vai usar o cartão de Jagger. Quando? Para todo paciente. Perguntando para ele, tem alguma dificuldade de ver a TV, de ler um jornal, ler um livro, de fazer seu crochê, as atividades que você estava acostumado? Não, com o meu óculos está ótimo. Então, quando eu for avaliá-lo, eu vou avaliá-lo com o óculos. Audição. Também vou perguntar se ele tem alguma dificuldade de ouvir, e aí aplico a avaliação. Dos membros superiores, vou verificar especialmente a capacidade de apreensão. Membros inferiores, quando a gente avalia, vai estar avaliando o risco de queda que ele tenha. O estado mental, aqui a gente vai falar 3 palavras e pedir para que ele repita. Um exemplo que ele sugere: mesa, maçã e dinheiro. E peço para ele repetir daqui 3 minutos. Então, eu vou pedir, eu vou falar 3 palavras, o senhor pode repetir? Posso. Mesa, maçã, dinheiro. Ele diz, mesa, maçã, dinheiro. Ótimo. Continuo conversando com ele, daqui a aproximadamente 3 minutos, eu falo, lembra aquelas 3 palavras? Lembro, o senhor pode repetir para mim de novo? E ele repete, mesa, maçã, dinheiro. Ótimo, eu não aplico o exame de estado mental, o Mini-Mental. Agora, se ele não consegue repetir ou não consegue se lembrar, eu aplico o Mini-Mental, que é um teste mais detalhado. A avaliação de humor, ela não é para saber se ele está feliz ou triste, mas na avaliação de humor,
a gente vai identificar o risco que ele tenha para uma depressão. Então, se pergunta, o senhor tem estado desanimado ou triste muito nos dias, nos últimos meses? Se ele disser que sim, a gente vai fazer a avaliação de risco para depressão. Se ele disser que não, ok. No domicílio, nos últimos 12 meses, apresentou alguma queda ou algum acidente doméstico? Sim. A gente vai avaliar essa casa, que riscos ela está apresentando. Se não, tudo bem. Atividades de vida diária, vai se avaliar o quanto de autonomia e independência esse idoso tem. Incontinência, se ele apresenta a incontinência urinária ou fecal, muitas vezes ele não identifica como incontinente porque só escapa um pouquinho. De vez em quando eu molho a roupa, mas isso é incontinência. Nutrição, no último ano perdeu 4 quilos, aí a gente vai avaliar o IMC, encaminhar para nutricionista. E suporte social, como se ele tem alguém que o ampare no caso de uma necessidade. Esses testes são aplicados e encaminham se o teste de visão der alterado para um oftalmologista. Se o de audição der alterado, primeiro eu vou fazer uma avaliação se tem grande quantidade de cerúmen, porque como ele perdeu muito da umidade corporal, muitas vezes aquela cera que lubrifica o ouvido, ela vai ficando mais enrijecida, ela forma uma rolha, um grande obstáculo, e não consegue ter uma audição plena. Então, ela pode ser removida com água morna, tentando reduzir, ou o uso de um olhinho morno que vai liquefazendo para que ela possa ser removida ou encaminhar para um otorrino. Quando a gente percebe alguma alteração em membros superiores, inferiores no estado mental, ele deve ser encaminhado para um clínico para avaliação. Se é um problema neurológico, se é um problema motor, se é um problema ortopédico, o que está causando, ou se realmente é um quadro mais severo. Em relação ao humor, a gente aplica a escala de depressão geriátrica e, se for o caso, encaminhar para um serviço de psicólogo. O risco domiciliar, se ele apresentou queda, a gente vai ter que buscar essa casa, entender como funciona essa casa e o que deve ser mudado. Para as atividades de vida diária, a gente vai avaliar qual é o nível de limitação e a necessidade de um amparo maior. Se ele tem algum tipo de incontinência, verificar a intensidade dessa incontinência e propor exercícios ou um tratamento específico. Da nutrição, encaminhar para um nutricionista, suporte básico, o suporte social, buscar um assistente social ou articulações para melhorar o suporte social dele, e atividade sexual, a orientação relacionada ao uso de métodos preventivos para as ISTs. Na avaliação visual, a gente usa o cartão de Jaeger. Então, mais uma vez, ele faz uso de lentes corretivas, ele usa óculos. No teste, ele estará usando óculos, porque eu quero avaliar se esse óculos realmente está suprindo as necessidades dele. Então, vai se colocar o cartão de Jaeger, que é este daqui, a 35 centímetros da ponta do nariz dele. Então, eu meço 35 centímetros e coloco o cartão ali. Aí ele consegue ver o 95, 874. Qual é o corte? É aqui no 20/40. Então, ele tem que enxergar muito bem daqui para cima. Se ele consegue enxergar ainda um pouco melhor para baixo, tanto melhor. Mas se nem o 20/40 ele estiver enxergando, é porque a acuidade visual dele está comprometida e ele deve ser encaminhado para um serviço oftalmológico. O interessante do cartão de Jaeger é que ele apresenta sinais X00 ou para o lado, para baixo, em números. Então, alguém que seja analfabeto ou que desconheça números consegue responder e identificar a acuidade visual. Na acuidade auditiva, na avaliação da acuidade auditiva, a gente usa o teste do sussurro. Então, no teste do sussurro, eu estou conversando normalmente com esse paciente e eu arrumo uma desculpa para me levantar, sem que chame a atenção dele. Então, eu digo, eu vou pegar a gaze, eu vou pegar o algodão,
Ah, minha caneta ficou ali atrás, o senhor pode ficar sentado aqui. Eu me levanto e a aproximadamente 33 centímetros de distância, eu faço para ele alguma pergunta casual. Qual é o nome da pessoa que está acompanhando o senhor? Como chama a pessoa que ficou ali na sala de espera? E eu espero que ele responda. Ah, é a Berenice. Ah, tá bom. Ou ele pode virar e dizer assim, você falou alguma coisa? Porque ele ouviu menos. Ou ele não tem manifestação alguma e ele não ouviu nada. Eu posso me aproximar um pouco mais, tentar ver se eu preciso de uma distância menor, e aí eu já sei que a acuidade está reduzida. E a mesma coisa eu faço do outro lado com uma outra pergunta, do tipo, nossa, hoje esquentou bastante, será que vai ficar assim no final de semana? Uma pergunta sem importância. Lembrando que quando a gente aplica qualquer um destes testes, eu vou levar em consideração a alteração emocional desse paciente e respeitar quando ele não conseguiu ouvir. E aí ele pode se sentir, ele diz assim, nossa, parece que você falou alguma coisa, não estou ouvindo nada, ficando muito velho. Então, não deixar aparecer para ele uma sensação de menor-valia, de que ele está podendo menos, de que ele está valendo menos, de que ele pode menos por conta dessas condições. Nesse caso, eu vou anotar se ele teve redução da acuidade auditiva ou se teve ausência e avaliar a presença dessas placas de cerume. E se ele der realmente alterado, eu encaminho para um serviço de otorrino. No Mini-Mental. Então, foram aquelas 3 perguntas que a gente fez, aquelas 3 palavras, e ele não conseguiu repetir. Ou ele nem se recordou, ou ele não se recordou depois de 3 minutos, a gente vai aplicar o teste do Mini-Mental. Este é o teste do Mini-Mental. Então, primeira avaliação, temporal, dia, data, eu tenho que saber em que momento eu estou. Então, se ele tem a memória temporal, pergunto em que ano nós estamos, em que semestre do ano, que mês, dia e dia da semana, e para cada um pontinho. Eu sou uma que não sei se hoje é dia 17 ou se hoje é dia 18, e vou sempre perder esse pontinho. Não quer dizer que eu não tenha orientação temporal. Eu sei em que ano, em que semestre, eu só não sei se é 17 ou 18 hoje. Então, ele está próximo, eu não estou desorientada, mas eu perco este ponto. Orientação espacial, onde estamos? Mais uma consideração a ser feita. Você está numa unidade básica de saúde e você pergunta para ele, o senhor sabe dizer onde nós estamos? Sei, nós estamos no posto de saúde. Em que estado? Em São Paulo. Que cidade? São Paulo. O senhor sabe o bairro? Não sei, porque eu morei até hoje na Bahia e eu mudei a semana passada para cá, para casa do meu filho, porque ele pediu para eu vir para cá, porque eles querem cuidar de mim, eles querem que eu fique mais próximo. Então, eu não sei. E aí eu não posso tirar a pontuação dele, porque ele não sabe o nome do bairro e nem a rua, mas ele sabe que está na UBS. Então, eu posso perguntar para ele, o senhor lembra o endereço do seu filho? Ah, também não, vinha semana passada, não sei o nome daquela rua, não. E o seu endereço? O senhor morou 70 anos lá na Casa da Bahia. E aí ele dá o endereço da casa dele na Bahia. Então, aqui é considerar o que ele tem de conhecimento daquele local, e não que ele esteja orientado ou desorientado espacialmente, mas que o lugar é novo para ele. Repetir as palavras. Mais uma vez eu faço o exercício, agora com 3 palavras diferentes. Eu digo para ele, eu vou falar 3 palavras e eu gostaria que o senhor as repetisse. E eu falo as 3, caneca, tijolo e tapete. Aí ele olha para mim e ele diz, ai, tapete, e qual as outras 2 mesmo? E quando eu repetir, eu repito as 3 novamente. Eu repito caneca, tijolo e tapete. Aí ele diz, tijolo, tapete e a outra repete. Repito, claro, caneca, tijolo e tapete. E ele consegue falar as 3. Para cada palavra que ele fala, 1 ponto. Quantas vezes eu vou repetir? No máximo 5 repetições, sempre com as 3 palavras. E eu anoto quantas repetições eu precisei fazer até
a 5 ou até que ele lembrasse das palavras todas. Pode ser desgastante para ele? Pode ser um processo de autoestima baixa? Pode. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai conversar com ele, tirando um pouco do peso deste não acerto. Né? Então, eu vou diminuir essa sensação para ele. Então, não estou lembrando de nada, não sirvo mais para nada. Imagina, são só 3 palavras, tudo bem, pode acontecer. Às vezes a gente está mais cansado, tanta coisa que a gente tem para pensar, porque senão vai interferir em todos os outros testes que a gente vai fazer. Ele já começa a ficar estressado, desgostoso com a situação e vai alterar o restante dos exames. Isso quando ele não consegue acertar, né? Pergunto se ele sabe fazer cálculo, e aí eu vou para a pergunta seguinte, eu digo, eu dei ao senhor R$ 100 e o senhor gastou 7. Com quanto ficou? 93. Agora o senhor gastou mais 7, 86. E gastou 7 com outra coisa, 79. Eu não dou a ele lápis, caneta e papel. Ele pode usar os dedos, ele pode levar o tempo que ele precisar para me responder este cálculo. Para cada acerto, um pontinho ele vai levando. É escolhido o número 7 porque ele requer um processamento de conta mais complexo do que, por exemplo, o 2, o 5, o 4, que são contas mais fáceis de serem elaboradas. Se ele diz que ele não consegue fazer contas, eu vou para 4B, que eu peço para ele soletrar de trás para frente a palavra mundo. Mais uma vez, eu vejo o mundo, eu projeto a palavra e eu vou soletrando de trás para frente. A mesma coisa que eu fiz com a conta. Eu tinha 100, eu fiquei com 93, aí 93 eu perdi 7, entendeu? Eu vou projetando, eu vou expandindo a minha capacidade cognitiva. Então, já avaliei aqui uma parte da memória e da cognição. Deu 3 minutos e eu pergunto de novo, o senhor se lembra das 3 palavras? E ele vai dizer se lembra ou não. Lembro de caneca. Quais são as outras mesmo? Deixa, não tem importância. Eu não repito mais as palavras. Eu vou pegar na minha mesa, eu vou ter à mão algum objeto que seja familiar. Pode ser, o exemplo aqui é um relógio e uma caneta. Tenho aqui o lápis. Então, eu mostro para ele o lápis, eu digo assim, o senhor consegue nominar o que é isso? E ele vai dizer que é um lápis. Vou propor para ele repetir a frase. Nem aqui, nem ali, nem lá. Nem aqui é próximo de mim, nem ali é um pouco distante, e nem lá é bem distante. Então, nesta frase, implica ele perceber esta relação de distanciamento. Tem uma outra sugestão ou uma solicitação, eu tenho um papel sobre a mesa, eu vou dizer, o senhor sabe qual é a mão direita ou esquerda? Sei. Então, ele aponta qual é a mão. E aí eu digo assim, então o senhor vai pegar com a mão direita este papel sobre a mesa, vai dobrar no meio e coloca de novo, ou no chão, ou na cadeira do lado, ou na mesa, o que a articulação dele permitir. Então, ele recebe uma ordem verbal, ele processa a ordem, interpreta e realiza a atividade. Depois, eu peço para ele ler uma ordem que tem no cartão e executar aquilo. Então, ele recebe ali, o cartão está escrito, feche os olhos. Ele fecha os olhos. Então, ele recebe uma orientação escrita, processa e executa a ordem. Por fim, eu digo para ele, agora o senhor vai pegar naquele papel em branco e vai escrever uma frase, qualquer coisa que o senhor queira falar, mas uma frase curtinha. E ele vai dizer, os meus netos são o grande amor da minha vida. A vida é bela. Você é muito simpática. Sempre aparece isso. Para muita gente, né? Para mim. Bom, e aí o que eu avalio nessa frase? Se ela tem uma sequência lógica, se ela está contextualizada, se eu entendo, se é possível interpretar. Então, ela tem um propósito, não tem uma alteração cognitiva. E peço para, nesse mesmo papel, naquela metade do papel que ele dobrou, para ele copiar esta figura. Essa figura propõe uma série de ângulos
e a sobreposição dela, é uma figura sobreposta à outra. Então, ele tem que saber esta angulação e sobrepor as imagens. E eu guardo este papel para a composição dele nos testes. É interessante quando o paciente apresenta um quadro de demência senil, que pode ser tipo Alzheimer, como vai diferindo essa evolução, como ele vai alterando este processo de interpretação, esse processo cognitivo, tanto da construção da frase, a letra dele vai mudando também o desenho, ele vai perdendo a intersecção e depois ele não consegue mais fazer o ângulo, ficam duas bolas até o momento que ele realmente não consegue desenhar mais nada. Dentre aqueles filmes que eu propus para vocês assistirem, que eu falei, olha, são filmes legais sobre saúde do idoso, tem um predileto meu, que mora no meu coração, que chama Longe dela. No Longe dela, é uma senhora com Alzheimer. O filme, eles moram acho que ela é Irlanda, eles moram em casa no meio da neve, e o filme começa com a cozinha, lavando louça, ele lavando, enxuga e guarda, ela guarda lá ela vai para ela diz para ele, eu fiz de novo, né? E ele diz, acontece. Então, ele arruma, ela coloca uma frigideira, uma panela no armário de louça, e ele pega e ele coloca naquele armário de panela. O que acontece aí? Ela não consegue mais entender a função daquelas coisas. Quando eu perguntei, você sabe o que é isso? Ele sabe nominar que é um lápis. E ele perde a relação do lápis é o quê? É um instrumento de escrita, eu coloco junto com o papel. Eu coloco nas coisas do banheiro? Não, não tem função o lápis no banheiro. Então, você vai perdendo esta relação. E ela, então, decide procurar uma médica para fazer um teste, e é proposto entre esses testes, essas atividades, e outras que exigem dela uma cognição. Por exemplo, se você estiver numa sala de cinema e ela pegar fogo, o que você faz? E ela é uma senhora muito arrogante, e ela coloca assim para o marido, nós nem vamos mais ao cinema, essas porcarias americanas que passam, porque ela não consegue processar de que num incêndio eu vou para a porta de incêndio e saio daquela sala. Então, essas alterações que a gente acha, nossa, pega o papel, dobra o papel, põe ali, são processos cognitivos que a gente está avaliando. Então, aqui o Mini-Mental avaliou memória e avaliou cognição. Pontuação. A pontuação máxima é de 30 pontos. Se a pessoa for analfabeta, ela não conseguiu ler, ela não conseguiu escrever, ela não conseguiu fazer a conta, ela não conseguiu soletrar a palavra mundo, a pontuação máxima que ela vai obter é de 19 pontos. Então, este Mini-Mental hoje tem sido muito questionado, especialmente por esse processo de exclusão de pessoas com baixa alfabetização ou analfabetos. Então, tem hoje um instrumento chamado MOCA, que ele traz um pouco mais acolhedor esse teste, esse processo de aprendizado. Mas, de qualquer jeito, é o que a gente tem utilizado, e aqui ele vai considerar, então, anos de escolaridade de 1 a 3 anos, de 4 a 7 anos ou com mais de 7 anos. Todos nós temos mais de 7 anos de escolaridade, então a pontuação aceita para a gente é de 28 a 30. Eu, por exemplo, já chego ali, na melhor das hipóteses, no 29, porque eu não lembro a data de hoje. Eu fiz 27, né? 19 é o mínimo, Iago, que ele deve fazer para atender o analfabeto. Então, se ele tiver menos, se ele tiver 18, 17, eu tenho que acompanhar. A mesma coisa aqui, com 28, se eu tiver 27, 26, eu digo, olha, eu quero que o senhor volte daqui 3 meses para a gente fazer esse teste de novo, porque ele é de rastreamento, ele não fecha diagnóstico. Eu não posso dizer, você fez 27 pontos, você está com Alzheimer. Não, não é o caso aqui. Aqui, se você está com 27 pontos, a gente pode dizer que
você tem um quadro para ser estudado. A gente complementa com o teste do relógio, em que eu peço para ele desenhar um relógio. Olha, faz nesse papel o redondo do relógio e coloca as horas. Então, ele vai colocar meia-noite, meio-dia, né? O 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, distribuído no relógio. O idoso com déficit cognitivo, ele não consegue fazer o círculo e muitas vezes ele põe os números espalhados e não dentro do relógio. Na fluência verbal, eu peço que ele fale para mim alguma coisa de um grupo. Então, por exemplo, a gente costuma pedir para ele nominar 3 animais, porque é muito fácil, tem um elenco de animais enorme e isso está muito próximo. Então, eu peço para ele nominar 3 animais e ele diz lá, cachorro, vaca e gato. Perfeito. Ou ele vai dizer cachorro, gato e sapato. O sapato não é um animal. E vai lembrar daquele momento na nossa infância em que o professor dizia assim, hoje nós vamos trabalhar sobre conjuntos. Um conjunto de coisas de casa, um conjunto de coisas do carro. E a gente tem que pôr dentro desse conjunto o que é de casa, o que é do carro. E ali a gente já percebe se tem alguma dislexia, se tem alguma alteração nesse processo. E é o que vai acontecendo, vai desmantendo essas categorias. Eu faço a confusão, como é o caso do filho. Ela desmanchou o grupo de louças e pôs a panela junto com a louça. Ela esqueceu que a panela com as panelas, porque elas têm outra função. Então, ela vai desagregando. Eu posso complementar esta avaliação cognitiva com o questionário de Pfeffer. Então, no Pfeffer, ele vai vendo se aquela condição, aquele déficit cognitivo, ele é mais ou menos grave. Eu tenho um quadro de pontuação que vai servir para todas as questões que são propostas pelo quadro de Pfeffer. Nelas eu vou apontar, sim, ele é capaz de fazer, ele não pontua nada. Então, dentro do que eu pergunto para ele, o senhor é capaz de fazer tal coisa sozinho? Sim, eu sou capaz. Eu nunca fiz, mas não fiz porque eu não tive oportunidade, eu posso fazer agora. Ou ele vai dizer assim, eu vou fazer com dificuldade. Eu acho que eu não sei se eu consigo. Né? Então, um ponto. Eu nunca fiz e eu vou ter muita dificuldade, mas eu vou tentar. Eu vou precisar de ajuda. Eu preciso de alguém que faça comigo, ou que me mostre como faz, ou esteja comigo o tempo todo. Então, aqui ele já tira 2 pontos. E se eu digo, não consigo fazer, são 3 pontos. O que é perguntado? Você é capaz de cuidar do seu próprio dinheiro? Entende-se como cuidar do próprio dinheiro, a pessoa saber quanto ela tem, quanto ela recebe por mês, tá no banco, está aplicado, não está aplicado, quanto eu posso gastar, e entender o valor desse dinheiro. Por exemplo, eu vou à feira e dou de gorjeta para o garoto uma nota de R$ 100, o que trouxe a compra para mim, me ajudou com a compra. Então, eu perdi um pouquinho da noção do valor do dinheiro. O senhor fazer as suas compras sozinho, por exemplo, comida e roupa, e aí entender também a complexidade da compra. Eu posso comprar minha comida sozinho, mas eu compro um tantão de arroz e feijão que nunca vai ser usado. Eu moro sozinha, porque eu preciso de tanto arroz e feijão? Ele vai estragar. Então, eu compro, mas eu compro de maneira equivocada, errada. O senhor é capaz de esquentar a água para o café ou para o chá, desliga o fogo, tira a caneca do fogo ou esquece a água lá? Ah, não, normalmente eu esqueço, alguém tem que me lembrar. Não, faço, normal. O senhor é capaz de preparar a própria comida, que já é uma atividade mais complexa, né? Preparar qualquer tipo de alimento? É capaz de manter-se a par dos acontecimentos, do que se passa, por exemplo, na sua vizinhança?
Então, você vai visitar o idoso e ele te diz assim: nossa, a vizinha aqui do lado, a filha dela se separou e agora veio morar com ela, trouxe os filhos, coitada, tá uma bagunça a casa dela, uma barulheira. Tudo bem, ele trouxe num enfoque de fofoca, mas ele contextualiza, ele sabe quem é a vizinha, o que está acontecendo na vizinhança, então ele tem uma percepção do entorno. É capaz de prestar atenção, discutir, atender, né, um programa de rádio, TV, um artigo de jornal, pode ser o futebol. Voltou o campeonato, o fulano é líder, esse final de semana tem o jogo do Beltrano, ele precisa ganhar para ter posição no campeonato, enfim. Ou a novela. Aí hoje eu não posso perder a novela, porque ontem o fulano ameaçou de matar o Beltrano. Então, eu estou acompanhando o roteiro, eu sei interpretar aquilo que está se passando. É capaz de lembrar de compromissos e acontecimentos familiares, por exemplo, um aniversário, né? Hoje é aniversário de fulano, de Beltrano, eu vou ligar, eu vou me comunicar. Ou se nunca foi um hábito meu lembrar dos aniversários das pessoas, eu não vou surgir com esse hábito agora. Mas eu pego eventos que sejam difíceis de eu não me dar conta, como, por exemplo, o Natal. Ah, eu não gosto do Natal, eu não comemoro o Natal, mas a cidade inteira está enfeitada, as pessoas estão falando sobre o Natal, tem uma decoração de Natal, tem uma articulação. É impossível passar despercebido que o Natal está chegando, mesmo que você não comemore. Você consegue cuidar dos seus próprios medicamentos? Então, além de tomar os remédios, tem o remédio que é em jejum, tem aquele que é na hora do almoço, tem o que é antes de dormir. Então, você consegue fazer isso sozinho? Você tem lá uma caixinha que te ajuda? Como funciona isso? Você consegue sair pela vizinhança e encontrar o caminho de volta? Você consegue cumprimentar os seus amigos adequadamente? Você não os distrata? Ou você estende a mão? Ou você cumprimenta de uma maneira formal? Tem uma conhecida que o pai teve Alzheimer e toda vez que alguém chegava e eu cumprimentava, oi, como vai o senhor? Ele dizia, posso pegar nos seus peitos? E aí já põe a mãozinha assim. E a pessoa diz, não, não pode. Então, essa maneira dele cumprimentar as pessoas, do posso pegar nos seus peitos, é uma maneira não sociável, né? Não adequada. É capaz de ficar em casa sozinho sem problema? Fecha a porta, fecha a janela, a casa vai estar em ordem, vai estar limpa, não vai ter nada colocando em risco a sua própria vida. A pontuação máxima, péssima, é 33 pontos. Por quê? Eu fiz 3 pontos em cada uma delas. Vamos voltar lá no quadro. Não foi capaz de nada, não sou capaz de sair sozinho, não cuido do meu dinheiro, não sei preparar meu alimento, não cuido da minha medicação. Para tudo eu digo que eu não fui capaz. É considerado 6 pontos a nota de corte. Então, se ele disser que não foi capaz para 2 dessas situações, como, por exemplo, não consegue cozinhar. Ok, nunca cozinhou, não tem interesse em aprender, não se acha apto, tudo bem, então 3 pontos. E ele pode ter mais 3 pontos em outra, ou distribuindo entre não consigo, mas vou tentar, ou preciso de ajuda. Então, qualquer um de nós que fizer esse teste tem que ter pelo menos 6 pontos, né? Menos que 6 pontos, eu digo. Avaliação de humor. Então, eu pergunto para ele se nos últimos tempos ele tem se sentido triste, com frequência, angustiado, desanimado. A gente aplica o questionário, a escala de depressão geriátrica. Nessa escala, a gente tem que tomar o cuidado porque os questionamentos evocam alguma coisa negativa, evocam uma situação depressiva. Nesse caso, a gente vai respaldando esse paciente, falando o porquê disso, né, dessas questões. A pontuação do questionário, a gente tem uma relação, são 15 questões, sim ou não, não cabe uma contextualização. E ela, mais uma vez, é de rastreio, né? Não cabe um diagnóstico. À medida que a gente tem uma pontuação maior ou menor, a gente encaminha para uma avaliação mais apurada. Então, aqui o questionário percebe que ele não tem a pontuação na frente,
porque ora o sim é positivo, ora o sim é um ponto negativo. Então, está satisfeito com a sua vida? A gente espera que a pessoa responda que sim, se ela não tem um quadro depressivo. E ela pode dizer, nesse momento aí de Covid, cada um na sua casa, estou com saudade dos meus netos, não, eu tenho medo de sair, estou vivendo como dá. Então, sim, está satisfeito com a vida porque o que foi imposto a todos, né? Ou ele diz claramente, não, estou detestando a minha vida, era melhor eu morrer mesmo, porque aí é um quadro mais depressivo. Então, eu vou pontuar como o não, né? O que é negativo, aquilo que a gente não espera que ele responda. Interrompeu muitas das suas atividades? Interrompi, eu me aposentei, parei de trabalhar, não convivo mais com muitas pessoas, tive que reduzir as minhas atividades porque eu também tenho menos dinheiro para pagar as minhas contas, enfim. Então, reduzi. Não é legal. Acha a sua vida vazia? Aborrece-se com frequência? E por que que você fica aborrecido, né? Quer dizer, toda hora estou irritado, estou chateado, estou insatisfeito, infeliz. Sente-se bem com a vida na maior parte do tempo? Teme que alguma coisa ruim possa lhe acontecer, que você vai morrer, que vai cair, que tem um acidente, alguém próximo de você? Sente-se alegre a maior parte do tempo? Sente-se desamparado com frequência? Não tem ninguém que cuide de mim, não tem ninguém que se preocupe comigo? Prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas, conviver com pessoas novas? Acha que tem mais problema de memória do que as outras pessoas? Acha que é maravilhoso estar vivo? Sente-se inútil? E aí o peso entre útil e inútil relacionado a coisas. Sente-se cheio de energia, de disposição? Sente-se sem esperança? Ou acha que os outros têm mais sorte do que você? Aqui uma pontuação de 0 a 5 é considerado normal. Deixei de fazer muitas coisas, algumas perdas, às vezes eu fico angustiado, ok. De 6 a 10, olha, vamos avaliar, vamos acompanhar esse quadro. Ou com 15, né? Ou de 10 a 15, é um quadro mais grave que aponta já para uma depressão e merece ser encaminhado para um serviço de avaliação mais preciso. Nós aplicamos esse questionário num evento que nós fizemos no SESC, e alguns idosos diziam, eu sentia tudo isso, mas agora eu faço tratamento e eu não tenho mais isso, eu me sinto bem. Alguns idosos ficavam muito incomodados em responder, e eles diziam, que absurdo, como me senti inútil ou útil? É claro, eu sou importante, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí você diz, pois é, mas tem pessoas que estão muito chateadas, muito tristes e que sentem isso. Nossa, coitados, que dó. Então, a gente tenta quebrar um pouco do peso desse questionário de avaliação de depressão. Tudo bem? Bom, avaliação dos membros superiores. O primeiro deles tem a ver com mobilidade. Então, eu peço para ele entrelaçar os dedos, e aí a cognição que ele tem que ter para isso, e levar os braços para trás da cabeça. Ele vai aprender aqui e eu vou avaliar a mobilidade que ele tem para este movimento. Uma outra avaliação é o teste de pinça. O que eu vou gastar ou o que eu exijo, o que exige de cognição minha para pinçar. Então, eu deixo um objeto sobre a mesa, eu digo assim, o senhor pega com a pontinha do dedo e ele pinça aquele lápis, aquele objeto, e ótimo, porque é um dos processos mais elaborados da apreensão fina. Avaliação de equilíbrio e marcha, eu vou avaliar os membros inferiores. Para isso, a gente usa o protocolo de Tiné ou avaliação de Tiné. Uma pontuação menor do que 19 indica risco 5 vezes maior de queda. Então, quando eu aplico a avaliação de Tiné, o teste de equilíbrio e marcha, eu estou avaliando o risco de queda desse idoso. Como ele é feito? O idoso sentado, eu estou avaliando primeiro o equilíbrio. Sentado numa cadeira sem braços, e eu vou pedir para ele, vou primeiro observar enquanto ele está sentado, se ele escorrega para uma das laterais, ou se ele escorrega na cadeira, ou se ele não tem equilíbrio.
Então, se ele escorrega, 0 pontos. Se ele fica equilibrado, ele ganha 1 ponto. Vão pedir para ele se levantar. Se ele não consegue, ele faz esforço e ele não consegue se levantar, ele precisa de alguém que o ajude, 0 pontos. Se ele precisa do apoio do braço, ele apoia em uma superfície, ele apoia na cadeira para levantar, 1 ponto. Ou se ele levanta prontamente sem o uso das mãos, 2 pontos. Para essas tentativas, então ele tentou levantar e ele não conseguiu, 0 pontos. Foi mais de uma tentativa, ele tentou, ele caiu, ele não teve, e aí ele tenta de novo, ele ganha 1 ponto. Ou se na primeira tentativa ele já conseguiu, 2 pontos. Ele ficou em pé, então ele se levantou. Naquele primeiro momento em que pode ter uma hipotensão postural, que tenha uma tontura, ele fica desequilibrado, ele parece que vai cair, 0 pontos. Ele se equilibra, mas com o suporte, ele apoia na mesa, ou ele tem uma bengala, ou um andador, e ele fica bem, ou ele já levanta estável, sem nenhum tipo de suporte, 2 pontos para ele. Ele ficou em pé, ele está parado, ele consegue ficar em pé bem, além daquele tempo da circulação voltar ao normal, ele precisa de uma base de sustentação de 12 centímetros ou nada. O que é uma base de sustentação de 12 centímetros para menos? Quando ele precisa de um andador, o andador tem uma grande superfície que dá para ele alguma firmeza. Esse de 12 centímetros são aquelas bengalas de 4 pezinhos, que distribuem um pouco mais e dão mais segurança do que uma bengala simples com um pé só. Então, sem suporte nenhum, desequilibrado, ou com uma bengala com base de 12 centímetros. Eu vou fazer o teste de campo, então eu peço para ele ainda estar de pé, e eu pressiono o externo dele para que ele caia um pouco para trás. Quando eu faço esse teste, eu tenho que ter certeza de que, se ele realmente cair, ele tem aonde cair, ele não vai se machucar. À medida que eu faço essa compressão, se ele cai, né, se ele realmente se desequilibra, é 0 pontos. Se ele tenta algum movimento com o braço, agarrar alguém, 1 ponto. Ou se ele só vai um pouquinho para trás e volta, 2 pontos. Peço para ele fechar os olhos, de pezinho junto. Também estava com o pé junto a hora que eu fiz a flexão contra a região do externo. Então, pé junto, fecha os olhos. Ficou bem? 2 pontos. Desculpa, 1 ponto. Se ele teve algum desequilíbrio e abre o olho rapidamente, ele fica com 0 pontos, porque ele desequilibrou. Vou pedir para ele virar 360 graus. Ele pode andar 360 graus, e aí eu digo que ele tem passos descontinuados, ou ele pode só virar os 360 graus com algum tipo de desequilíbrio ou equilibrado. E vou pedir para ele sentar de volta. Se ele fica inseguro, se ele não consegue calcular a distância com a cadeira, se ele quase cai, 0 pontos. Se ele se joga na cadeira, 1 ponto. E se ele senta adequadamente, 2 pontos. Então, nesta avaliação de equilíbrio, o máximo de pontuação que ele tem é 16. E eu vou seguir para somar os dois. Agora eu vou avaliar a marcha. Então, eu avaliei o equilíbrio do paciente, eu vou avaliar como ele anda, qual é a marcha. Vou pedir para ele andar tranquilamente pela sala, pelo corredor, e voltar num passo mais acelerado. Quando você começa a andar, então ele está em pé e ele vai começar o andar, o caminhar, esse início é hesitante, então ele faz um passinho, depois ele consegue andar adequadamente. Isso é clássico do paciente com Parkinson. Ele tem um andar que hesita no início. Então, se o andar dele é hesitante ou não. Em relação aos passos, quando a gente vai caminhar, o ideal é que, quando eu levanto, por exemplo, o pé direito, a altura que eu levanto, ele tem que superar a altura do pé oponente, do pé esquerdo. Então, eu levanto o meu pé para andar, eu tenho que tirá-lo do chão
uma altura maior do que o pé oponente. E o passo que eu levo lá para frente, ele tem que ser suficiente para suprir, por exemplo, a diferença de um outro pé. Então, eu vou levantar e dou um espaço maior, eu vou levantar e dou um espaço maior. O que, que a gente vai avaliar? O pé direito, ele não ultrapassa o pé esquerdo, então ele ergue só um pouquinho, mas não o suficiente para passar a altura do esquerdo. Ele sai completamente do chão, ou ele ultrapassa, ou ele simplesmente não sai do chão, ele arrasta o pé. O risco de queda é maior porque você vai tropeçar em qualquer alteração da superfície do piso. Então, a pontuação. Eu fiz o direito relacionado ao esquerdo, agora eu faço o pé esquerdo relacionado ao direito. Se a simetria desses passos é diferente ou é igual, então o distanciamento que eu coloco, ou se um pé eu levanto mais do que o outro. Em relação aqui à continuidade dos passos, se eu preciso parar ou se eu faço a caminhada que foi proposta e volto. Em direção, se eu sigo reto ou se eu tenho desvio, né? Se esse desvio é moderado ou se eu realmente desvio muito da reta daquele caminho proposto. Em relação ao tronco, se eu projeto muito o tronco à frente, se eu balanço muito o tronco para andar, 0. Ou se você consegue ter abertura dos braços, se é proporcional, se você dobra o joelho, né, no caminhar, 1 ponto. E a distância entre os tornozelos, o ideal é que os pés se aproximem, isso seria o ideal, mas se ele está distanciado, ele vai ter 0 pontos. Então, o total ideal seriam 12 pontos aqui, somados com os 16, eu tenho um máximo de 28 pontos. Vou avaliar, então, aqui se ele tem um risco por conta da diminuição da estabilidade. Na avaliação nutricional, foi perguntado se ele diminuiu em 4 quilos no último ano, e a gente vai verificar se isso foi positivo ou não, ou se tem uma relação com alguma alteração para perder peso. O IMC, né, que é o índice de massa corporal, para o idoso, ele atende a um pouco mais de flexibilidade, então, se ele for menor do que 22, ele é baixo peso. Entre 22 e 27 é um paciente eutrófico, de um peso normal, e maior do que 27, ele está sobrepeso, ele tem um peso aumentado. Na avaliação funcional, nós temos aqui um quadrinho, uma escada que vai mostrando aquele que consegue fazer compras de maneira adequada, compra o que é necessário, enfim. Consegue pegar um transporte, metrô, ônibus, chegar, descer no ponto adequado. Faz as compras, vai ao banco, paga adequadamente. Toma os medicamentos, o que é no jejum, o que é na refeição. Tem controle esfincteriano, consegue andar, mesmo que seja com auxílio de um andador ou de uma bengala. Consegue vestir-se de maneira adequada, tomar banho, a higiene corporal adequada, comer, então come alimentos que sejam importantes, nutritivos, sem se sujar todo. Cuida da sua aparência limpa, organizada, as roupas limpas e organizadas. Vai ao banheiro também de maneira adequada, usa o vaso sanitário adequado, dá descarga, lava a mão, e se ele sai de casa sem risco de se perder ou ter qualquer outra alteração. Como isso é avaliado? Então, nós temos aqui o índice de CATS, que vai avaliar a independência para as atividades de vida diária. Então, ele propõe que tem algumas situações que sejam mais marcantes, que sejam mais importantes para estabelecer a minha autonomia. Por exemplo, autonomia, independência para eu comer. Controle esfincteriano. Transferências, é a possibilidade de eu sair da cama para uma cadeira de rodas e dela para o banheiro, para o chuveiro. Ir ao banheiro, eu vou sozinho. Vestir-se completamente e tomar banho. Então, se eu tenho todas essas habilidades, essas capacidades preservadas, eu tenho independência.
Eu ainda considero como independência se eu tenho todas elas, exceto uma, por exemplo, o controle esfincteriano. Então, se você tem perda de urina ou de fezes para a calça, mesmo assim, você pode fazer, por exemplo, o uso de uma fralda geriátrica e ter uma vida absolutamente normal. Ninguém nota. Então, ele tem a independência preservada mesmo quando ele perdeu uma dessas habilidades. Independência, exceto banho e uma atividade adicional, eu começo a ter algum grau de dependência. Exceto banho, vestir-se e mais uma, perdi ainda mais, eu vou precisar de mais ajuda. Banho, vestir-se e ir ao banheiro, eu tenho que ter alguém mais disponível para me acompanhar, porque eu não tenho como controlar quando eu vou ao banheiro. Todas, exceto vestir-se, ir ao banheiro e a transferência, e se ele é dependente em todas elas. O que vai ser avaliado aqui? Todos os domínios desta avaliação. Então, a alimentação, a higiene pessoal, o banho e a diferença entre vestir-se da cintura para cima e vestir-se da cintura para baixo. Se eu não tenho estabilidade, se eu não consigo ficar em pé sem o uso, por exemplo, de um andador, eu me sento na cama, sento numa cadeira e eu troco a parte de cima, tiro uma blusa, coloco outra blusa. Já a parte de baixo, por exemplo, eu vou vestir a calcinha. Eu vou me abaixar, eu coloco a calcinha, vou levantando a calcinha, mas chega um momento que eu preciso levantar da cama para passar. Se eu preciso colocar a mão no andador, esta roupa ela tende a cair. Então, eu vou ter que segurar com uma mão no andador, com outra mão a roupa para conseguir me vestir. Isso qualquer peça que eu coloque da cintura para baixo. Então, exige sempre uma habilidade maior, uma agilidade maior, o fato de eu me trocar ou me vestir da cintura para baixo do que da cintura para cima. O uso do vaso sanitário, então, adequado, a higiene, manter o banheiro limpo, das fezes, controle de esfíncter de fezes e urina, transferir para o vaso, cadeira para o leito, leito para a cadeira de rodas, para o chuveiro, se ele consegue se locomover adequadamente e se na presença de escadas ele consegue subir essas escadas, ele tem algum tipo de acesso. Bom, outros domínios, compreensão, consegue compreender uma ordem, uma situação do entorno, se ele se expressa adequadamente, se ele tem interação social, convive com as demais pessoas, resolve problemas corriqueiros, como, por exemplo, a troca de uma lâmpada, e se ele tem a memória preservada. Então, nós vamos ter aqui o índice de independência. No sem ajuda, que é o número 7 e 6, ele tem independência completa ou uma independência modificada. A independência modificada é aquele que faz uso da bengala, do andador. Então, ele é independente, ele vai para todo lugar, ele faz o que ele bem entender, só que ele usa um aparelho. Com ajuda, então ele já não faz tudo sem ajuda. Então, ele tem uma dependência modificada. Por exemplo, ele precisa só de supervisão. Eu não tomo banho sozinho em casa porque eu tenho medo de cair e ficar no banheiro. Então, eu espero alguém chegar para eu ir tomar banho. Ninguém me ajuda no banho. Eu entro lá no chuveiro e eu vou tomar meu banho sozinho, eu me visto sozinho, mas fica alguém do lado de fora. Eu tenho essa dificuldade para me vestir, então você fica aqui se eu precisar de ajuda, aí eu te chamo. Com assistência mínima, por exemplo, eu me visto todo, mas eu não consigo pôr a parte de baixo da minha roupa. Então, é o que você vai vestir. Eu não consigo amarrar o meu sapato. Eu preciso de ajuda para amarrar. Numa assistência moderada, então eu já preciso que você prepare o meu prato de comida, traga o meu prato até aqui, eu consigo me alimentar, mas eu não consigo fazer. Você traz a roupa até a cama e eu vou vestir a roupa, mas eu não consigo escolher, pegar, enfim. E aí uma dependência completa, que pode ser máxima ou total. Tem aqui um fluxograma que explica melhor essa condição. Se o indivíduo precisa de alguma ajuda? Não. Então, ele vai evoluir aqui para independência.
Nesse quadro, o indivíduo precisa de algum instrumento, por exemplo, uma bengala, é uma independência modificada. Ele não precisa de nenhum instrumento, ele tem uma independência completa. Agora, se ele precisa de ajuda, a gente vem para essa parte inferior do gráfico. Então, o indivíduo faz metade do esforço. Então, ele, por exemplo, ele toma o banho e eu só tenho que enxugar os pés dele, ele faz mais da metade do esforço. Então, ele ainda tem alguma independência. Ele só precisa de supervisão nível 5. Se ele precisa de mais do que a supervisão e um pouco de auxílio, nível 3 e 4. E, por fim, se ele faz menos da metade do esforço e se ele precisa de um apoio total, ou para a maioria das coisas, é um nível de assistência mais integral. Tudo bem por aqui? Nenhum questionamento, nada? Quando a gente fala, então, da funcionalidade familiar, nós vamos construir como funciona essa relação familiar, vai fazer um ecomapa ou buscar um APGAR desta família, entendendo como funciona, quem são as estruturas de apoio e de suporte. E avaliação de sobrecarga dos cuidadores. O cuidador, muitas vezes, é um familiar, é aquele filho, aquela filha que mora na mesma casa, que não se casou, ou que está mais próximo, e ele vai virando um cuidador cada vez mais frequente. E o quanto ele tem de preservado da saúde mental. Quer dizer, ele consegue ter um dia de folga, ele consegue dividir esse trabalho com outra pessoa, eu preciso sair, você cuida desse idoso para mim, você fica com esse idoso para mim. Imagina na situação do idoso demenciado, se ele tem Alzheimer, ele balança o corpo o tempo todo, e ele vai estar falando uma frase de maneira repetida. Por exemplo, vamos passear? Passear? Vamos passear? Passear? Vamos passear? Vai ficar o tempo todo falando esta frase. Você entra no banheiro, você sai, ele está na porta do banheiro. Vamos passear? Passear? Quero passear. Vamos passear? Isso vai gerando um desgaste emocional que você começa a agredir esse idoso ou a sua relação com ele vai ficando muito mais comprometida e você menos ajuda do que poderia. Então, é importante, quando a gente fala de sobrecarga do idoso, que esta família participe desse processo de cuidado desse idoso, né? E que não fique sobrecarregado para uma pessoa. Se for um contrato profissional, as pessoas têm o descanso, elas vão para a casa delas, elas têm outras dinâmicas, mas como ele está enxergando esse processo? Avaliação de violência contra a pessoa. Então, quando a gente faz a aplicação do quadro de violência, é para identificar se esse idoso está sofrendo algum tipo de agressão. Para a aplicação desta avaliação, o idoso fica sozinho, não fica o familiar, não fica o cuidador, e eu tenho que ter certeza de que ele não tem déficit cognitivo ou que ele estaria falando a verdade. Porque o idoso que apresenta confusão, ele vai muitas vezes dizer que é um familiar que está roubando, que ele foi agredido. Você entra numa instituição de longa permanência, primeira coisa que os idosos dizem é: ninguém me dá comida, a gente não come nesta casa. E ele acabou de sair da mesa e se fartou de um alimento. Então, cuidado quando a gente aplica esse questionário para ter certeza da veracidade do que aquele idoso está falando. Qual é o quadro? No último ano, alguma pessoa que o rodeia tem gritado com o senhor: cala a boca, sai daqui, não enche. Então, gritou com ele. Se gritou, de quanto em quanto tempo? Isso acontece todos os dias? 2 a 3 vezes por semana? Uma vez por semana? 2 a 3 vezes por mês? Uma vez por mês? Este quadro que vai determinar a temporalidade desta agressão, ele vai se repetir para todas as perguntas. Qual é a próxima? Alguém tem chamado de algum nome ou dado um apelido que o senhor não gosta? Porcão, de novo babou aqui, né? Vamos lá, fedido, tá na hora do banho. É gordo mesmo, né? Aí não consegue levantar dessa cadeira.
são apelidos pejorativos e ofensivos, e o idoso não está satisfeito e já apontou se sentiu seguro. Então, de quanto em quanto tempo isso acontece? No último ano, alguma pessoa que te rodeia tem usado ou manejado o seu dinheiro de uma forma que não seguiu as suas instruções? Um exemplo, olha, você vai ao banco, vai pegar esse X de dinheiro aqui, a parte da minha aposentadoria, vai passar no mercado e comprar isso, isso, isso. E aí você pega esse dinheiro, você já está na rua, você diz, vou aproveitar, vou passar no açougue, vou passar na padaria, vou comprar aquela outra coisa para o idoso. Eu não estou desviando, eu não estou roubando o dinheiro dele, mas eu não sigo as orientações dele. E aí o dinheiro que ele tinha um objetivo, você gastou e ele se sente agredido e invadido. No último ano, alguma das pessoas que o rodeiam tem ameaçado por não fazer o que elas querem, do tipo, se você não comer tudo agora, você vai ficar sem a próxima refeição. Esse final de semana vem todo mundo visitar. Se você contar que eu gritei com você ou que eu bati em você, você vai ver o que vai acontecer com você. Então, eu vou colocando um mecanismo de opressão em relação a esse idoso. Com que frequência isso acontece? No último ano, alguma pessoa que te rodeia tem te golpeado, batido ou bofeteado, fisicamente socado, agredido esse idoso. No último ano, alguém tem segurado, sacudido o senhor, chacoalhado nesse período? Com que periodicidade? Alguma pessoa tem roubado dinheiro ou seus pertences? Então, que pertences, quem tem roubado, como é que o senhor percebeu? Cuidado para não cair na história de que ele foi roubado e ele realmente não o foi. Esse material, ele foi constituído por este grupo de organizadores aqui do Ministério da Saúde para fazer o caderno de atenção básica da saúde do idoso. Junto com o caderno vem uma caderneta de saúde da pessoa idosa. Nessa caderneta é apontado o nome, endereço, algum contato de alguma pessoa, se ele tem alguma doença e faz algum tratamento, aonde, qual o tratamento, e o resultado dos últimos exames. Então, se ele sofre um acidente na rua, se ele fica perdido na rua, ele deveria andar com esta caderneta de saúde no bolso para ser um processo de identificação e de tomada de condutas com alguma agilidade. Resumindo os testes que a gente viu agora. Teste de visão, usamos o cartão de Jagger. O teste de audição, acuidade auditiva, usamos o teste do sussurro. Função dos membros superiores, o teste de pinça. Função dos membros inferiores, o teste de equilíbrio e marcha de Tiné. Existe um outro que é o time up and go, então que é tempo, né? Quanto tempo você leva para levantar e ir. O idoso sentado, eu peço para ele se levantar da cadeira, ir até o final do corredor, dar a volta e retornar. E eu meço quanto tempo ele levou para se levantar, ir e voltar. E normalmente a gente usa esse time up como um comparativo para alguém que se dispõe, por exemplo, a começar alguma atividade física. Então, antes dele realizar essas atividades físicas, ele tinha uma agilidade, agora ele tem outra. O Mini-Mental avalia memória e processo cognitivo. A escala de humor é colocada para avaliar risco para uma depressão geriátrica. A avaliação de domicílio para risco de queda, assim como de membros inferiores. E as atividades de vida diária, a gente vai avaliar autonomia e independência, através do índice de CATS ou daquele quadro, daquela linha, que é do Lawtown, certo? Era este o material para a aula de hoje. Perguntas, dúvidas, colocações, argumentações? Temos, acho que, 5 minutos. Gostou, Iago? Certo. Ninguém tem nenhuma dúvida? Pro, Pode falar. posso fazer uma pergunta? Que nem, Claro.
Eu sempre fico olhando a sua aula e comparo com a minha sogra, porque ela tem 86 anos e mora sozinha. Então não tem como a gente não usar como exemplo, né? Uhum. Tem alguma regra, alguma coisa, por exemplo, dos testes dele conseguir fazer tudo sozinho, o idoso, por exemplo, não, conforme a idade ele vai perdendo algumas mobilidades, alguma coisa que é descontado nessa pontuação ou não? Não é levado em nenhum momento Não. a idade dele? Não. Por exemplo, a sua sogra, que tem 86 anos, faz tudo isso sozinha. Você disse que ela mora sozinha. Tudo, ela Né? faz tudo sozinha. Não. A minha mãe também tem essa mesma idade e também faz tudo isso sozinha. A minha sogra tem 75 anos e não sai de casa, não faz absolutamente nada sozinha. Então, é isso que eu Então, vou ver. Será que tem alguma base, ela alguma coisa de idade? Porque eu não, vejo ela sai na rua, ela vem aqui em casa, ela sobe, ela desce a escada, ela quer ajudar, ela quer fazer as coisas, ela não quer ficar parada. Ela muito tem que fazer legal. alguma coisa, mas é tudo sozinha. Exatamente, e preserve, porque é essa É, autonomia que dá também esse processo cognitivo e essa agilidade para ela. Então, não tem uma idade de corte, né? Que você diga, olha, então eu espero que com 80 anos ele seja capaz de fazer isso. Não, a gente vai ter os idosos lá centenários que fazem todas as atividades. Eu tudo tive sozinha. uma aluna uma vez que a avó dela tinha 96 anos e fazia, ela era japonesa, fazia alguns trabalhos japoneses e ia na feirinha japonesa lá da Liberdade todo domingo. Ela fazia o Nossa, material, ela pegava o ônibus, ela ia para a feirinha, passava o domingo todo na feirinha e voltava de ônibus. 96 anos. nossa, Aí é legal, né? Você envelhecer assim é sim. legal. Agora, Ou envelhecer com déficit cognitivo é puxado. é puxado. É porque o único exemplo que eu tenho assim próximo de idade é ela, então a gente fica tirando como referência, né? E uma ótima E referência, uma referência bem é, positiva, né? então você Aí, fica assim, será que é assim ou não? Tem uma idade que vai perdendo tudo e a pessoa não consegue mais. não. Depois dos 80 anos, você percebe que vai lentificando. E ela vai Uhum. se sentindo mais, tem mais medo. Isso daqui eu tive tontura. Ou começa a reclamar. Eu lembrava tudo, agora eu não lembro nada. Eu fazia isso tão rápido, agora eu demoro tanto. Eu faço, eu tenho que ficar descansando depois, me canso por pouco. Então, depois de 80 anos, ela faz assim. Eu não sei, É, porque o chat está todo no reservado. A Luana está dizendo que a avó dela tem 87 anos e faz de tudo. Mas mente muito. Como assim, Luana? Ela mente. Ela mente porque provavelmente vocês ficam regulando a vida dela e ela não compartilha isso com vocês. Não quer abrir o microfone, Luana? Não. Pode falar, Luana. Ela diz que a gente não dá comida, que ninguém dá atenção, que a gente trata ela como se ela fosse uma criança, é extremamente brava nesse sentido, e ela fica bem o dia inteiro, mas se chegar alguém e perguntar, oi, como a senhora tá? Ela nunca tá bem na vida dela, nunca. É muito engraçado, a gente acaba passando por vilão na história. É meio constrangedor, né? Que aí é o problema do cuidador, né? Porque se você não está muito bem e a pessoa não te conhece muito bem, parece que realmente você não deu comida, você distrata, você abandonou, né? A hora que a gente fala daquele quadro de avaliação de violência com o idoso, é prestar atenção no discurso e na família mesmo. Ok. Bom, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, Quando se tem alguém... Oi, pode falar. Luana? Não? Se alguém quiser ficar da chácara ou da Anchieta também para tirar Tchau. alguma dúvida, tchau, para tirar alguma dúvida em relação aos questionamentos que vocês estão tendo aí em relação ao curso, também estou aqui à disposição. Alguém? Iago, quer conversar comigo ainda?